Olá pessoal, tudo bem? Esse é nosso mais um vídeo nosso sobre uma série que nós estamos fazendo sobre teologia sistemática, estudo acerca de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: o conhecimento de Deus. Seria possível conhecer a Deus, um Deus que é transcendente, ou seja, que está para além do homem, mas ao mesmo tempo é imanente, aqueles que se relacionam com Ele em aliança, em compromisso de fé e obediência? Tem Deus também, com a sua presença gloriosa, através do Espírito Santo, morando dentro deles. Seria possível conhecermos a Deus? Então esse é o nosso tema, o conhecimento de Deus. Espero de alguma maneira estar edificando e abençoando a sua vida. Qual é a possibilidade de conhecer a Deus? Então, sem dúvida alguma, o conhecimento de Deus é algo desejável. Os anseios religiosos a humanidade inteira, os anseios pela espiritualidade, pela busca de algo além do homem, metafísico, transcendente. Quando você observa toda a humanidade, você pode observar o testemunho desse anseio, desses anseios por espiritualidade, anseios religiosos por toda a humanidade em todos os lugares. Mas seria possível conhecer a Deus? É a pergunta que nós fazemos. E as Escrituras atestam dois fatos. Primeiro, a nossa incapacidade de compreender a Deus e a possibilidade de conhecê-lo. Ou seja, afirmar que o Senhor é incompreensível equivale a dizer que nossa mente não é capaz de conhecê-lo. Afirmar que Ele é cognoscível, ou seja, capaz de ser conhecido, equivale a dizer que pode ser conhecido. As duas afirmações são verdadeiras, ainda que nenhuma delas em sentido absoluto ou pleno. Dizer que Deus é incompreensível equivale a afirmar que o homem não pode conhecer tudo a respeito do Senhor. E dizer que Ele pode ser conhecido não é o mesmo que afirmar que o homem é capaz de conhecer tudo a respeito do Senhor. Então essas duas verdades estão presentes nas Escrituras. A nossa incapacidade de conhecê-lo plenamente, totalmente, pode ser vista, por exemplo, em Jó, capítulo 11, versículo 7, e em Isaías 40, 18. Enquanto também a Bíblia afirma da possibilidade de conhecê-lo através da revelação, através das Escrituras, é vista em diversos versículos, como por exemplo João 14, 7, João 17, versículo 3 e 1 João 5, 20 também fala sobre isso. Quais são as características do conhecimento de Deus? Em primeiro lugar, o conhecimento de Deus pode ser caracterizado em relação à sua fonte, ao seu conteúdo, à sua progressão e aos seus propósitos. Em primeiro lugar, a sua fonte. Qual é a fonte do conhecimento de Deus? O próprio Deus é a fonte do conhecimento que temos dele. Então, com certeza, toda a verdade é a verdade de Deus. Mas é claro, esse clichê deveria ser usado de maneira mais cuidadosa do que realmente é por muitas pessoas. Apenas a verdade absoluta provém do próprio Deus, pois desde que o pecado entrou no curso da história, o homem cria aquilo que ele chama de verdade, mas que de fato não é, nós sabemos muito bem. Então, além disso, o homem tem pervertido, alterado, diluído e corrompido aquilo que originalmente era a verdade absoluta, proveniente, obviamente, do próprio Deus. Então, para nós, hoje em dia, a única medida infalível para determinar a verdade é a palavra escrita do nosso Deus, as Escrituras Sagradas. Então, embora a natureza seja capaz de revelar algumas coisas a respeito do Senhor, ela também, a natureza, a criação, é limitada e pode ser interpretada de maneira errônea pela humanidade, ou seja, pelos homens. A mente humana, mesmo que muitas vezes tenha um alcance impressionante, e os especialistas dizem que a gente usa apenas 5% da nossa capacidade mental, intelectual, a mente humana, mesmo que muitas vezes tenha esse alcance impressionante, ela também está obscurecida e possui limitações. Dizem os especialistas que apenas os gênios usam cerca de 8%, ou seja, 3% a mais do que o senso comum, que usa cerca de 5%. Tem gente, é claro, que são limitados mais ainda, que não usa nem 1%.
Mas as experiências humanas, até mesmo as religiosas, né, de espiritualidade, carecem, obviamente, de credibilidade como fontes do verdadeiro conhecimento de Deus, a menos, preste atenção, que esteja de acordo com a palavra de Deus. Então, certamente, o conhecimento da verdadeira religião deve vir da parte do próprio Deus. Ele é a fonte. Em uma dispensação anterior, como por exemplo o judaísmo, né, o judaísmo era a verdadeira religião revelada por Deus no Antigo Testamento. Hoje, o judaísmo não é mais a verdadeira religião, somente o cristianismo pode ser classificado assim. Por quê? E esse verdadeiro conhecimento do cristianismo foi revelado por meio do seu Filho Jesus Cristo e de seus apóstolos nas doutrinas apostólicas que se perpetuaram ao longo dos anos e chegaram até nós. Então, um dos propósitos da encarnação de Cristo foi revelar a Deus, o próprio Deus, na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Está lá em João 1,18, João 14,7, nós podemos ver essa revelação de Deus através da pessoa bendita de Jesus. A promessa também da vinda do Espírito Santo após a ascensão de Cristo, né, quando Cristo subiu aos céus, inclui também uma revelação maior a respeito de Jesus e do Pai. Por quê? Porque o Espírito Santo revela o Filho que glorifica o Pai. Está lá em João 16, de 13 a 15, em Atos também 1, versículo 8. Ou seja, o Espírito Santo abre as Escrituras, a palavra de Deus ao cristão, ilumina ele para que ele possa conhecer a Deus de maneira muito mais completa. Mas lembre-se, a fonte não está no homem, não está na mente, não está na criação, a fonte é o próprio Deus, o Deus da palavra, o Deus das Escrituras. Qual é o seu conteúdo? Quando nós falamos sobre o conhecimento de Deus, qual é o conteúdo, qual é o fundamento, qual é a base? Conhecimento total de Deus é tanto factual quanto pessoal. Conhecer fatos a respeito de uma pessoa sem conhecer, né, obviamente, aquela pessoa é algo que nós sabemos, é limitado, né? Todos nós conhecemos nossos amigos, as pessoas, às vezes até os nossos familiares, de maneira limitada. Por outro lado, conhecer uma pessoa sem conhecer os fatos a respeito dela pode ser algo superficial. Deus revelou muitos fatos a seu respeito e todos eles são importantes para cada um de nós, para fazer com que o nosso relacionamento com ele seja algo íntimo, inteligente e útil. Vou repetir, para que o nosso relacionamento com ele seja íntimo, inteligente e útil. Se ele tivesse, né, apenas revelado fatos sem permitir que fosse possível conhecê-lo de maneira pessoal, íntima, e cristianismo é isso, é um relacionamento pessoal, íntimo com Deus, esse conhecimento factual, ou seja, através de fatos, teria utilidade ínfima, né, pequenininha, e certamente não seria eterno. Assim como as relações, né, humanas, o relacionamento homem-Deus não pode existir sem o conhecimento de algumas verdades mínimas a respeito das pessoas envolvidas, ou seja, Deus e o homem. Além disso, o relacionamento pessoal gera o desejo de conhecer mais fatos, o que por sua vez aprofunda o relacionamento com Deus e assim por diante. Esse ciclo deve ser a experiência pessoal que cada estudante de teologia, cada estudante da Bíblia deve ter com o próprio Criador, ou seja, o conhecimento de Deus deve aprofundar o nosso relacionamento com Ele. E isso, por sua vez, obviamente, aumentará o nosso desejo de conhecer mais a respeito do Senhor. Não é à toa que o profeta diz: prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, cada dia nós podemos prosseguir, conhecer mais e mais a esse Deus maravilhoso, o Deus das Sagradas Escrituras. Qual é a sua progressão quando nós falamos sobre o conhecimento de Deus? Como é que ele evolui? Como é que ele se processa? Como é que ele cresce dentro de nós? Primeiro, o conhecimento de Deus e de suas obras foi revelado de maneira progressiva através da história humana, através da história bíblica também. A prova mais óbvia disso é obtida na comparação da teologia judaica, que foi incompleta no Antigo Testamento, com a revelação mais completa, que é a teologia cristã contida no Novo Testamento. Basta analisar, por exemplo, as doutrinas da Trindade, a cristologia, que é a doutrina de Cristo, a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da ressurreição, a escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos,
A tarefa da teologia bíblica é registrar essa progressão da revelação de Deus a cada um de nós através do tempo, das escrituras e dos fatos. Deus se revela progressivamente ao homem. Qual é o propósito de Deus com relação a passar ao homem esse conhecimento? Em primeiro lugar, fazer com que as pessoas possuam a vida eterna. Está lá em João 17,3. Olha o que diz a palavra de Deus. E esta é a vida eterna. 2 pontos. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus, a quem tu enviaste. Ou seja, qual é a base que sustenta a vida eterna? É o conhecimento de Deus. Por isso, nós temos como um dos propósitos principais do conhecimento de Deus fazer com que as pessoas possuam a vida eterna, desfrutem da vida eterna. E a vida eterna, querido, não é algo que nós vamos experimentar apenas quando chegarmos no céu. Não. Começa aqui, agora. Através do novo nascimento, nós experimentamos essa nova vida que Cristo tem para nós, conforme nós vemos em João 17,3, que eu falei aqui de cor, e 1 Timóteo 2,4, nós também vemos isso, que Deus compartilhou, Ele que é o único dono da eternidade, Ele partilha, Ele compartilha, Ele derrama sobre nós essa eternidade nos nossos corações, e isso é tremendo, faz com que nós possamos partilhar juntamente com Ele dessa eternidade maravilhosa que Ele tem preparado para nós. Segundo lugar, por que é importante? Qual é o propósito de Deus com relação ao conhecimento? Estimular o crescimento cristão. Eu e você precisamos crescer. Crescimento com conhecimento doutrinário, crescimento como estilo de vida, usando o discernimento e a sabedoria do Senhor. Nós vemos isso em 2 Pedro 3,18, né, desse estímulo do crescimento cristão. Quando se fala do conhecimento doutrinário, nós vemos isso em João 7,17, Romanos 6,9, Romanos 6,16 e Efésios 1,18. E sobre esse estilo de vida com discernimento, ou seja, o cristianismo é um estilo de vida, é mais do que uma religião. Comparar o cristianismo apenas como mais uma religião é diminuir a essência do que é ser cristão. Ser cristão é um estilo de vida com discernimento, com juízo, bom senso, sabedoria. Nós vemos isso em Filipenses 1, de 9 a 10 e 2 Pedro 1, versículo 5. Terceiro lugar, também, qual é o propósito de Deus com relação a passar ao homem o seu conhecimento? É alertar sobre o juízo vindouro. Ou seja, o juízo de Deus está vindo. Nós vemos isso em Oséias 4, 6. Nós vemos isso em Hebreus 10, 26 a 27. Ou seja, existe um juízo vindouro para aqueles que caminham com Deus, para aqueles que caminham por essa vida terrena. Todo o ser humano passará por um juízo diante de Deus. Está lá em Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado viver uma só vez. E logo após essa vida, quando vem a morte, obviamente, ele enfrentará um juízo diante de Deus. Um juízo vindouro. E quarto objetivo ou propósito de Deus com relação ao conhecimento de Deus é gerar em nós uma verdadeira adoração a Deus. Está lá em Romanos 11, de 33 a 36. O conhecimento de Deus nos leva a uma reverência a Deus, a uma gratidão a Deus, a um júbilo, a um louvor, a uma adoração a Deus e a grandeza daquilo que Deus tem para mim e para você. Tá bom? Então no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre os pré-requisitos para o conhecimento de Deus. Então continue conosco, Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor, que você prossiga cada dia mais em conhecer a Deus, e logo em seguida nós temos um segundo vídeo que vai falar sobre o conhecimento de Deus. Deixe seus comentários, fale abaixo aí o que você quer aprender. Nós estamos nessa série de vídeos para conhecermos mais a Deus. Que Deus te abençoe, faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas, siga o nosso canal, dê um joinha aí, no sininho aí também, dá uma clicada para continuar conosco, aprendendo mais e mais de Deus, ok? Um abraço, um beijo, Deus abençoe, a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, a tua família. Amém e amém.